Acontece no espírito que, quando aprendemos sobre questões espirituais, a gente entende que podemos passar fases e situações na nossa vida muito fechados. A gente se coloca muito fechado. E a parte desse momento que estarmos fechados é quando Deus está falando conosco continuamente a mesma coisa há muito tempo e sobre uma área da nossa vida. Em, em relação a isso, a gente se fecha e a gente não se coloca aberto. E eu queria dar uma ilustração como se fosse um cofre. Quem já viu um cofre aqui? Daqueles cofres de antigamente, quem já viu? E de atuais também, tem uns cofres. Tem aí a foto do cofre, está aqui. Eu quero que fique essa imagem aqui, né, entre os versículos que eu vou mandar. E aí eu queria trazer essa visão do que é um cofre, para você entender o que a palavra de Deus diz, porque assim, ilustrando, a gente vê que quando você, em determinadas áreas na sua vida, se fecha, ou seja, você não aceita o que as pessoas estão falando, além de não aceitar o que as pessoas estão falando, você literalmente rejeita, e nada que acontece à sua volta é o suficiente para você entender que Deus está falando com você. Nem as pessoas que normalmente você estaria aberto, nem a chuva que está caindo, nem o sol que está lá fora, nem as circunstâncias, nem as pessoas. Você continua no movimento interior igual. E esse lugar espiritual é um lugar muito perigoso. Portanto, eu quero trazer para todos que estão me ouvindo nesse momento a visão de que há um perigo eminente quando estamos sendo cofres em áreas da nossa vida. Um perigo. Naquela área específica é muito perigoso. E além de ser perigoso nessa área, existe o conceito espiritual completo, que é uma resistência que você passa a criar e a dependência de pessoas e circunstâncias que vão tentar colocar a senha para abrir ali, e nem sempre todo mundo tem a sensibilidade para achar aquela senha sua. Então você pode passar a vida inteira decidindo estar fechado. Vida inteira, eu conheço pessoas que a vida inteira, eu ministro sei lá quantos anos, aquela área daquela pessoa não abre. E jejum, e oração, e intercessão não abre, porque a teimosia dela em aceitar é tão grande que fica um aço. E por isso o cofre. E por isso eu quero trazer a visão de um cofre, porque nada ilustra melhor do que um cofre. Vamos abrir em Hebreus 3, 7 e 8, que fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação do dia da tentação do deserto. Naquele momento, a nossa tendência é estamos passando por batalhas, estamos vivendo situações naquela área. Em vez de você entender que o segredo é você abrir aquilo para o Senhor e ouvir Deus, qual a estratégia que você tem que ter, você fecha hermeticamente aquela área na tua vida e você continua, você volta lá no Homo sapiens sapiens, lá atrás, quando você nem conhecia Jesus, e começa uma total dependência da carne e do mundo que te cerca, sem como cego estivesse, sem enxergar nada. Mas por que determinadas áreas da nossa vida são assim? Porque a gente não quer abrir mão da forma como a gente vive e das decisões que a gente toma. Às vezes tomamos decisões iguais, constantes, da mesma forma,
E no mesmo momento, e o que eu estou falando com você é algo espiritual. Então eu quero pedir a você que se concentre no que eu estou falando. Porque há áreas na sua vida que com certeza você é um cofre. Então isso não é uma coisa que eu estou falando para qualquer pessoa, eu estou falando para você. E é uma revelação de algo que Deus me deu para ministração no teu coração. Então você pode se libertar, você pode abrir bastante, que você vai enxergar esse lugar que existe na sua vida. E é nesse lugar que eu gostaria de trabalhar, esse lugar que eu queria que o Espírito Santo fosse entrar agora. Eu não estou falando de todas as áreas da sua vida, eu estou falando dessa. Então não fuja para as outras áreas. Quando a gente normalmente está falando, vamos lá, 9 aqui, 5 aqui, 9 fora, 0, 4, não está na média. Não, eu estou falando da média, igual você vê quando você vai ver seu exame de sangue, para ver se você está bem. Eu estou falando daquilo que Deus quer falar com você, na área que você está fechado, ainda que você em outras áreas esteja, mas nessa área você está fechado. Eu quero dizer o que acontece, essa resistência nessa área da sua vida, como influencia as outras áreas, porque você acha que não. Endurecer o coração e ficar teimoso naquilo que você acha é você criar várias justificativas pelas quais você está assim. Eu estou assim porque meu filho está assim, porque meu tio está assado, porque minha mãe é assim, porque meus irmãos são assim, porque fulano é assim, porque ciclano fez isso comigo e isso aconteceu. Você tem um pacote de justificativas para você colocar diante da mesa, diante do Senhor. E é algo tão notório as pessoas que estão fechadas, que elas primam, elas preferem se alimentar de todas as justificativas em vez de simplesmente resolver o problema. O problema é simples, o seu coração está fechado nisso. Em vez de encarar a situação e falar, eu preciso resolver isso, eu preciso de ajuda nisso aqui, eu preciso de ajuda nisso aqui, não, eu vou me alimentando cada vez mais, colocando dentro do meu cofre todas as coisas que justificam o fato de eu ser uma pessoa fechada, uma pessoa com medo, uma pessoa reticente, uma pessoa... Aí eu vou voltando naquela área da minha vida a ser um menino, a ser uma menina. E respondo como uma menina, teimosamente, de bico, frustrado. E dependendo da pessoa que está do outro lado, que às vezes a pessoa não tem paciência, não é verdade? Tem gente que às vezes não tem paciência. A pessoa está justificando uma coisa absurdamente injustificável. Por que o bolo é de cenoura? Porque tem aveia. Peraí, mas o bolo de cenoura não tem aveia. Não, mas pode ser que um dia tenha. Ou seja, a pessoa coloca argumentos tão absurdos que para ela fazem todo sentido, mas para quem está ouvindo, aquilo não faz nenhum sentido. Então, essa área na tua vida que é um cofre, e é um cofre, eu digo isso porque amar uma pessoa é passar muito tempo tentando achar as senhas. Há uma senha para cada pessoa. Há uma senha para cada pessoa e há uma senha para cada momento da pessoa, porque aquela pessoa ela não vai ser igual sempre. Às vezes eu vejo pessoas extraordinárias, pessoas que se entregam para as ovelhas, cuidam, eu fico assim impactada. Normalmente eu ministro muito pastores que amam ovelhas, que Deus sempre coloca pessoas no mundo inteiro, mas apóstolos, pessoas que têm realmente uma visão de cuidar das pessoas. Acabam chegando perto de mim, é algo extraordinário a maneira como Deus traz essas pessoas até, esses líderes até mim. E eu fico muito impactada com esse amor. Mas em alguma área na vida daquela pessoa, aquela pessoa vira um cofre. E aí o trabalho que eu tenho que fazer como uma mentora, uma pessoa que está cuidando dessa pessoa de uma forma, não estou tão perto, nem estou tão longe, mas ele está trazendo as coisas para mim, eu estou ajudando aquela pessoa.
É aquela estação, eu sou uma estação de ajuda. Eu sou aquela pessoa que vou ajudar aquela pessoa. Alguns três vão passar pelas estações o resto da vida comigo. Outros nem sempre, tantas vezes. Mas o fato é que é um cofre. Então, trazendo isso para vocês, o que a palavra fala sobre isso, fica mais fácil você entender que o exercício na nossa vida, em muitas áreas da nossa vida, é abrirmos o nosso cofre. Uma das maneiras que acontece é quando a pessoa fala alguma coisa que você sabe que você já pensou e que você tem uma resistência. A pessoa fala aquilo, você, aquilo ali criou uma... Só o fato de você estar assim resistente, você já sabe que tem alguma coisa ali que você precisa trabalhar. Entende isso? Você precisa trabalhar nesse lugar aqui. Então, o nosso exercício é observarmos dentro de nós a nossa capacidade de ouvir e transformar, porque isso é um cristão. Não me fala que um cristão não transforma, então não é cristão. Pode dizer que acredita em Cristo, mas não entregou seu coração para Jesus, porque quando você entrega, pressupõe uma transformação. Deus não traz uma libertação para você ficar amarrado o tempo todo naquilo, o tempo todo naquilo. Não existe isso. Há uma decisão errada que você está tomando aí. Ou de não acreditar que Cristo é capaz de ir até o fim com você, porque acontece. Às vezes, momentos que você está vivendo de transformação, você acaba perguntando, duvidando de Deus e começando a colocar outros deuses, que isso é uma outra aula, outros deuses diante de você, para você se firmar na sua fé, mas não funciona. E a vida tem um propósito. Então você tem que viver aquele propósito como se de fato estivesse querendo aprender e não simplesmente remoendo as suas lamúrias, porque assim foi o povo do deserto. Em vez de um tempo muito curto de uma viagem, foram muitos anos naquele mesmo lugar. Então, o cofre significa dizer a tendência que você tem de estar fechado. Deus coloca pessoas e situações na sua vida, situações dificílimas. Olha, tem situações que você não é possível, Deus não está aqui, Deus está lá, está te governando, está fazendo você se preparar para lidar com situações muito maiores que você nunca viveu. E tem uma relação, constantemente Deus trabalha muito isso no nosso orgulho. Pessoas que são muito orgulhosas e arrogantes, querem aparecer, que dependem de pessoas para se sentirem amadas. Essas pessoas têm uma característica muito simples. O orgulho delas ela é tão grande de orgulho, é tão inflada no orgulho, que se não tiver alguém babando o ovo dela o tempo todo dizendo que ela é muito boa, ela simplesmente cai. Porque ela depende, ela se alimenta dos outros. Ou seja, se alimentasse de Deus, Deus estaria dando sinais, confirmando esses sinais de quem ela é. Mas ainda que Deus dê sinais, ela nem consegue perceber, porque ela está tão inflada na decisão de se alimentar do seu próprio ego, que não consegue enxergar o que Deus está falando. E olha que Deus fala. E essa percepção de você estar duro e fechado nessa área tem uma relação real com as outras áreas da sua vida. Porque as outras áreas da sua vida, elas dependem e muito dessa senha. Muitas pessoas falam para mim, mas pastora, eu só deixei o inimigo entrar nessa área aqui na minha vida. Eu falei, pois é, entrou ali e pegou tudo. O mal não fica só naquilo que você decide. Não, fica aqui, tá bom? Eu deixo você entrar, não tenho resistência, eu vou desistir. É essa área da minha vida aqui. Então, você só entra nesse quarto. Não existe isso. Uma vez que você deixa entrar no seu quarto, se você não oferecer nenhuma resistência àquilo, principalmente isso serve muito para a família, vai pipocar de tudo quanto é lado. Vai entrar de tudo quanto é lado. Quem abriu aquela brecha? Foi você. Você abriu aquela brecha. Você se colocou como menino quando você tinha que ser um guardião.
Você se colocou como uma criança mimada quando você deveria ser a primeira pessoa a lutar contra aquele espírito que estava entrando na sua vida. E depois foi entrando na vida de outras pessoas que estavam na sua família. Então, esse cofre que você se coloca em essas áreas na sua vida, não entendo, né? Nós somos uma pizza, são várias áreas na nossa vida, somos de uma área. Ela tem influência total em todas as áreas da sua vida. Então, essa resistência, esse fechar, eu estou fechado porque Deus não me fez aquilo ali, aquilo cria uma resistência, e aí você não se abre para nada, para as outras áreas, não se transforma, não depende de Deus, começa a depender das pessoas, começa a depender dos médicos, começa a depender de situações, de amor, me dê amor, se você não confirmar aquele amor na minha vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Essa dependência que vai criando em você um ranço, uma frustração, você vai estar lá no teu coração ali, poxa, eu sou uma pessoa que... E aí começa, você desaba. Você desaba. Então esse lugar, segundo a palavra, que é como um deserto, né? Fala também em Atos 28, 27, que diz: porquanto o coração desse povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. A condição sine qua non que você pode ver nessa palavra de Deus é que Deus está dizendo que a conversão, que a mudança, não é o querer dele deixar essa pessoa viver naquilo, mas que se aquela pessoa fecha o coração dela para ouvir a verdade, para ouvir o momento de transformação, ela está impedindo Deus de curar. Amém? A gente está entendendo isso aqui? Leiam de novo esse versículo. Por favor, todos juntos, para todo mundo guardar isso na mente quando você estiver endurecido numa situação. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quando o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem no coração entendam, e se convertam e eu os cure. Convertam. E se O que é converter? Não é essa transformação da qual eu estou falando, se convertam. E há pessoas que não se convertem nessa área. Não se convertem, ou seja, não estão abertos a essa conversão. Porque abertos é quando você tem que pegar algo que há muito tempo você faz. Vamos lá, vamos imaginar que você seja uma pessoa que precisa muito ser consolado e está sempre justificando as suas falhas com os erros dos outros. Você tem esse mau hábito, ok? Então, toda vez que alguém fala alguma coisa que você está fazendo errado, você fala, não, mas eu estou fazendo isso errado porque fulano fez isso comigo. Aí eu fiquei assim. Ou, a minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo. Meu pai, toda a culpa da meu pai e minha mãe, por isso que eu sou assim. E você vive o tempo todo dentro dessa visão de se justificar pelos erros dos outros, por isso que você é assim. Então, a sua ação, aquilo que você está vivendo, ela tem uma relação íntima a outra pessoa. Você está dando autoridade a outra pessoa governar a sua vida. Aquela pessoa foi assim, então eu não vou mudar. Amém? Então, nesse lugar, o que a gente faz? Se a gente decide dentro do nosso coração não mudar, o que acontece? O que acontece nesse lugar do nosso coração fechado? A gente é influenciado de que maneira? Não entendi? Negativamente. O cofre pode não parecer uma coisa ruim.
O cofre pode não parecer algo que vai destruir você, mas estar fechado impede você de crescer. E crescer em áreas da sua vida que Deus vai estar, Ele vai estar praticamente te empurrando. Não é isso? Aonde Deus está te empurrando? Em que áreas você não está abrindo o seu coração? A gente consegue falar assim, de pronto, pastora, o meu coração não está aberto nisso. E é interessante, que você vai ministrar uma pessoa, você, não, tá assim, tá assado, e tá isso, tá aquilo, mas isso aqui? Não, isso aqui não, isso aqui eu não quero mexer. Eu não quero mexer nisso aqui. Mas Deus quer mexer em tudo na sua vida. Não tem jeito. Só que Ele vai fazer com decência e ordem. E a palavra de Deus fala sobre endurecer o seu coração. E digo para você, a coisa mais fácil que tem é a gente endurecer o nosso coração. É muito fácil. Por que é fácil você endurecer o seu coração? Com a razão de você querer endurecer o seu coração. Como é que uma pessoa pode tomar a decisão conscientemente de endurecer o coração? É quando ela define no coração dela que aquela área ela não quer mexer. Então, conscientemente, você definiu que você não quer mexer nessa área na sua vida. Em consequência disso, o que acontece? Em consequência disso, o que acontece? O que acontece? Você fica? Mas por quê? Se você sabe que endurecer o coração faz mal a você. Eu sei que isso faz mal a mim. Então, por que eu tomo uma decisão de ficar duro? Eu quero fazer a minha vontade. Ótimo! Eu quero fazer a minha vontade. Então, a vontade passa a ser o seu Deus. A sua vontade passa a ser o seu Deus. Deus tem caminhos mais fáceis para fazer a sua vontade. Se a sua vontade não te destruir, Ele vai deixar você fazer a sua vontade. Deus não é aquele Deus que... eu quero não fazer a sua vontade. Quero testar você. Sádico, um Deus sádico. Por que Ele não deixa fazer minha vontade? Porque Ele está vendo lá na frente. Ele sabe o teu propósito. Ele sabe para que você foi criado. Ele sabe o que você tem que fazer. Então, diante de Deus, você precisa entender que o seu propósito está linkado a esse dever. Você tem o dever, como cristão, de se transformar. Mas se transformar onde você quer? Não tem? Subo nesse palco, eu vou lá e me transformo no que eu quero. E aí eu estou fazendo a vontade de Deus? Não. Em que lugar Deus quer transformar você? Em que lugar? Aí todas, certamente. Mas existe aquele ponto que você está resistindo. É isso ou não é? Qual é o ponto? Se eu perguntar para você, Rômulo, qual vai ser o ponto que você vai me responder? Qual vai ser o ponto? Ele só ri para mim. Você acha que eu não vou te perguntar isso? Eu vou perguntar isso, porque exatamente se trata, esse momento que eu quero trazer para vocês, é de que vocês têm que ter essa resposta. Qual é a área da minha vida que eu não quero abrir? Eu não estou disposta a abrir. Eu estou fechado. E aí eu vou dizer para você, essa área que você está pensando agora, não está influenciando todas as áreas da sua vida? Claro que sim! E aí o que você faz diante disso? Eu não faço nada, pastora. Por que você não faz nada? Porque a tendência é a gente ficar tão desencorajado, porque a gente não tem forças para lutar naquela área que a gente está achado, está bem difícil, que a gente não quer mudar. É isso? Então eu posso ilustrar uma coisa com vocês? Posso? Vamos ilustrar? O que você acha? Tá? Quem gostaria de ser voluntário? Rômulo, obrigada pelo seu voluntário, como eu disse para você. Ok. Eu chamei no olho, não ouviu? Então vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz,
Pega, por favor, os microfones. Rômulo, a situação é a seguinte: eu quero ilustrar uma pessoa que é um cofre, em alguma área na vida dela está extremamente fechada. Então, os argumentos que você precisa ter sempre tem que ser justificando e trazendo você, a família, o pai. Tive um pai assim, eu tive um sei que assado. Faz a coisa bem difícil para a pessoa que vai estar conversando com você, ok? Entendeu? Bem difícil. Imagina uma cena bem assim catastrófica. Câmera, luz, ação. Fala, Rômulo, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Tudo jóia. Rapaz, eu queria te falar uma coisa. Eu reparei você falando com uma pessoa que trabalha contigo e eu achei que não foi da melhor maneira. Não era o que você estava falando, mas o como. Você estava sendo assim bem grosso com essa pessoa. O jeito dele também, né? Não tava num dia muito bom, enfim. Ele ou você? Eu acho que ele também, né? E assim, acho que não era o melhor momento a gente falar, talvez eu falei, mas eu acho que foi dado o recado, né? Mas ele ficou assim muito triste porque ele te tem como uma referência e acho que você consegue pelo menos enxergar que você foi grosso com essa pessoa? Olha, no meu modo de pensar, não. Eu não Não? percebi isso. Ótimo. O que o Rômulo está fazendo? A primeira coisa que acontece quando você tem uma área na sua vida que é um cofre, ok? Um cofre. Você... Não, tá bom, isso vai acontecer. Mas a primeira coisa que você faz? Nega. Negação. Você entra num trabalho de negação. Não, eu tô certo, a pessoa tá errada. Nega, ok? A primeira fase. Entendeu a primeira fase de todo o processo que você estiver ministrando uma pessoa, ou cuidando de uma pessoa, ou em você mesmo? A primeira coisa que você vai fazer é... Tá me ouvindo? Tiago, pergunta para ela se ela tá me ouvindo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Exato, tá ouvindo, né? Primeira coisa que você faz é... Ok, continuando. Bom, mas eu reparei que não foi só essa vez que você fez isso. Normalmente você é muito educado e tudo, mas quando uma pessoa não faz aquilo que você quer, você sem perceber começa a agir de uma forma meio grosseira. Você fez isso com essa pessoa e depois fez isso com uma outra. Mas você consegue reconhecer, você já viu, já teve elementos que aconteceram assim antes, que você consiga reconhecer, às vezes talvez na sua casa, exemplos que você já teve... De pessoas que às vezes eram grosseiras quando não conseguiam aquilo que elas queriam, da forma como elas queriam? Eu acho que assim, a questão primeiro é que eu tento não deixar a pessoa ser grosseira comigo. Porque primeiro eu não dou nem essa liberdade para a pessoa querer tratar assim, né? Então, assim, a pessoa se aproximou de mim para falar, eu falei, agora se ela não aceitou, paciência, né? Entendi. Mas o ponto é, legal, você não está deixando as pessoas serem grosseiras, mas o que você também está fazendo com as outras pessoas? Que uma coisa é você se posicionar e não deixar a pessoa ser grosseira. Congela. Romeu, eu preciso de mais justificativa. Tá. Fala da mãe, fala do pai, tá fala bom. do tio, fala da esposa tá aqui, não fala dela, Sim. mas vai falando de todo mundo. Sim. Você tem que achar muitos argumentos. Vai lá, ação. Você já reparou que às vezes você pode ter tido uma referência também, assim, algo que você viu algum exemplo? Olha... Deixa, Romeu! Deixa, Romeu! Vai! Hã? Olha, certamente, mas assim, faz parte, né? Eu acho que foi uma maneira minha de me proteger também, de as pessoas também não terem tanto acesso, e talvez eu acabei ficando assim. O tempo me fez assim, talvez acabando as tomadas de decisões, a gente tem que estar tomando decisões toda hora sozinho, fazendo as coisas, e eu acho que a gente como homem, né, às vezes a gente tem que se posicionar, e às vezes as pessoas... Às vezes, abrir nosso coração, a gente tem uma certa dificuldade. Sim. E às vezes a gente tem que ser assim, se posicionar. Talvez, lógico, isso incomoda você falar com certa pessoa assim, dessa forma, mas é uma maneira que às vezes a gente realmente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar da gente, a gente acaba sendo mais fechado, né? Sim. Mas o que eu queria ver, o que eu estava falando é com relação àquele exemplo que você tinha me falado, que uma pessoa da sua família fazia isso também. E você pegou essa referência, né? Você acabou pegando assim, cara, ele fazia isso, de certa forma você não gostava que essa pessoa era grossa com você, mas você sem perceber estava fazendo exatamente a mesma coisa, de ser grosso com as pessoas. E aí, por conta de muitas vezes você ter tentado abrir seu coração quando você era um pouco mais novo e as pessoas não te ajudaram, pelo menos não te ajudaram da forma como você imaginava, você resolveu se fechar.
como um cofre. Você Exatamente. resolveu fechar, falou, ninguém mais vai entrar nessa área aqui. Colocou até o teatro junto, viu? Com o tema, juntou tudo. Então, o que vocês que o Rafael colocou? Só. Eu sei que Rômulo e Remo foi Roma, deixa eu falar. Roma só é Rômulo e Rêmulo, mas você sabe, né? Essas coisas estão acontecendo comigo. Eu estou inclusive esquecendo no meu carro, no estacionamento, não sei onde eu boto. Então, eu não estou trocando o nome de menino para menina, que é ficar mais esquisito, né? Como é que ela conseguiu, tá, Rômulo? Então eu sei que, Dória, eu sei que o seu nome veio de Rômulo e Remo, quando se abriu a Roma, e aí eu vou começar a elogiar aqui, vai ficar menos feio para mim, porque eu estou negando e estou começando a me justificar. Então, esse é o lugar que a gente precisa entender. Claro, eu cometi o erro de falar Romeu. Ele não deixa de ser um Romeu, né? Eu dou naquela... Ok, e aí nesse lugar, o que ele fez? O que o Rômulo fez? Ele se colocou aqui, bom, eu estou defendendo o meu espaço. Aquela pessoa tem que ouvir e, poxa, eu estou defendendo o meu espaço, eu estou falando assim, eu falo assim, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Gabriela. E aí, o que você faz quando você toma uma decisão de você ser da mesma forma? Você fica igual e aí você se torna um... Como, então, podemos mudar a nossa percepção sobre a vida e como nós podemos mudar uma abordagem? Alguém fez uma abordagem ou o Senhor te colocou uma situação na tua vida que fez uma abordagem? Agora, vamos lá, Rômulo. Como uma pessoa que está decidindo se transformar recebe uma abordagem como essa e o que ela deveria fazer? Dá uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo agora, as pessoas que estão nos vendo, o que você deveria treinar na sua vida, porque isso é um treinamento, você deveria treinar para fazer. Câmera, luz, ação. Então, eu acho que assim, até é um momento que isso fala muito ao meu coração, pastora, porque eu cheguei aqui realmente como um cofre. Cheguei muito desiludido da igreja, isso estava vindo na minha cabeça. Faz 13 anos que eu sou batizado, enfim. Início no começo da minha caminhada, eu sou uma pessoa não cheguei na igreja, convite de um amigo meu, não queria nem escutar, mas eu falei, vou lá. Mas sabe, muito resistente, muito resistente. Não lembro, até era na igreja no recreio. Nisso, uma irmã, né, veio aqui, falou comigo, pô, fala com a pastora. Daí eu falei, cara, não vou falar, não sei o quê. Não, mas fica aí, fala. Cara, foi lá, falei, tipo assim, já começou a quebrar o gelo, sabe? Foi muito Espírito Santo mesmo, porque realmente o Espírito Santo, a gente tem esse toque no Espírito Santo. E ali começou uma transformação. E foi assim, a pastora me deu uma visão, mudou a minha vida. Mas, sinceramente, se eu não tivesse tido essa transformação, eu não tinha vivido, não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje com Deus. Amém. Porque eu estava mesmo resistente com a igreja, resistente com as promessas, eu já estava cansado, essa era a palavra. Cansado da igreja, cansado sabe, pastor, de tudo. Sabendo, assim, que eu sou uma pessoa que tento sempre ser muito determinada, muito focada, muito no trabalho. Mas a primeira coisa que eu tive com impacto com Deus, que Deus é muito simples. Amém. E Ele faz as coisas muito rápido. E quanto mais resistente a gente fica, as coisas demoram muito, os processos demoram muito. Às vezes, o que para Deus é 1 hora, a gente demora 10 anos. E quanto mais tempo que eu demorei a reconhecer a Deus, mais tempo eu fiquei rodando, trabalhando, buscando e tal, mas a minha vida não mudava. Então, quando eu abri mesmo o coração, pastora, foi que as coisas começaram a clarear. Ah, por que você não faz isso? Por que você... E começou a trabalhar, questão de humildade, questão de você, não, assim, que nem... Não sei se algum sabe, eu fui jogador, eu tive assim, minha vida foi lá embaixo. Você pega e começa a falar, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não que faltava humildade, mas certas coisas faltavam. E foi começando a reconhecer. Mas isso por quê? Porque eu parei de ser o que eu era, o que eu fui, e fui deixando que Deus entrava na minha vida. Amém. Então, eu acho que essa questão do cofre era muito... Eu vivia esse cofre de resistência, de submissão de igreja, submissão das pessoas. Não nem de igreja, mas submissão com o Espírito Santo. De vir falar comigo, de eu pegar e ser, sabe, tratado,
melhorado. Eu acho que a questão da igreja, pastor, nada mais que é um crescimento constante. A gente nunca vai estar pronto 100%. Vai ter áreas, daqui a pouco você vai estar isso aqui, ó. Mas Deus realmente ele vê muito mais além do que a gente pensa. Amém. Então eu acho que eu tenho um testemunho de 5, 6 anos de igreja que a minha vida transformou. Que Eu acho que Nossa! Obrigada, Romo. Eu queria fazer uma entrevista com você, já que você está aberto a isso. Porque as pessoas sempre acham, né, que crescimento espiritual tem uma relação muito direta com sucesso, com ter coisas. Claro, é uma consequência, vai acontecer. Mas existem coisas muito simples, assim, muito simples que a gente aprende com Deus e que às vezes ouvir Deus é muito difícil nessas áreas. Então eu queria te pedir se você pudesse dar para essas pessoas que estão em vários lugares no mundo, que precisam realmente, estão solitárias, às vezes elas não têm nenhuma igreja, elas têm um ministério, mas elas não têm o convívio das pessoas na igreja, que também ajuda. Eu queria te pedir para você poder dar esse testemunho aqui para essas pessoas lá fora. O que você aprendeu dessas pequenas coisas? O que são as pessoas? O que o cofre, né? Você abriu o seu cofre, né? Em que áreas? Coisas simples, que tudo começou realmente a fazer sentido. O que aconteceu? Então, sempre teve, eu acho que Deus sempre tem muito cuidado e coloca a gente, sabe? Sempre coloca uma pessoa, às vezes pode ser uma pessoa que você talvez nem reconheça ela muito com a vida espiritual, às vezes a pessoa nem é da igreja, mas Exato. Deus já começa a ter um propósito contigo, ele começa já a colocar pessoas, e isso é um cuidado de Deus, ele começa a te dar sinais. E tem certas horas realmente que você fica muito isolado, mas sempre vem aqui, às vezes, Deus ele usa em todas as áreas, né, pastor? Às vezes é uma mensagem que é no Facebook, Instagram, uma mensagenzinha, porque ele começa a transformar. E eu fui muito assim nos detalhes. A primeira vez que eu peguei e fui começar a entender o que era a igreja foi um louvor. Comecei a escutar um louvor, eu falei, cara, campeão, não sei o que, eu precisava ser alimentado disso. Aí eu comecei a me alimentar, e aí foi indo, fui descobrindo Deus, sabe, pastor? E essa busca interior, né? E também através do Senhor, mas buscando interior, você viu como você conseguiu reconhecer que você estava teimoso? Como você conseguiu reconhecer que você estava orgulhoso? Porque isso, em tese, é tão fácil falar, mas para a gente reconhecer na nossa vida, como é que a gente reconhece quando a gente está teimoso? A teimosia, a questão já começa pelo isolamento, né? Você acaba sendo uma pessoa que toma as decisões muito sozinha. Você acaba não se consultando a ninguém. Eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi aqui no ministério foi essa questão de se consultar, se aconselhar. Isso me ajudou muito, abriu a minha mente. Lógico que às vezes você pega, né, igual fazer um orçamento, né? A gente acaba fazendo 3 orçamentos para tomar uma decisão certa. Isso começou a abrir a minha mente, mas a questão da teimosia, de eu nem me colocar à disposição, fazia com que eu ficava isolado. Era teimosia mesmo. E aí eu começava a entender a questão, aí entrava a questão do orgulho, da pessoa começar a abrir realmente a minha mente, de você começar a ser tratado. A teimosia é uma coisa que você tem que realmente você puxar do teu passado, por que você é assim, o que você fez ser assim, e realmente você acaba ficando muito isolado, né? E eu vejo assim, pastora, hoje, como empresário, quanto mais você vai crescendo, mais você isolado fica. É nítido. Isso. Você acha assim que, lógico, você vai selecionar amizades, tudo, mas é isolamento mesmo. Você tem que realmente se consultar, porque às vezes nem todo mundo é teu amigo, nem todo mundo quer teu bem. Se guardar, né? Se guardar, porque você não e pode. E pode confundir esse guardar com esse isolamento errado. Exatamente. Que é deixar que Deus não penetre dentro de você, Exatamente. Não é isso? Eu acho assim, que tem que essa questão de você, quanto mais tempo, mais relacionamento que você vai tendo com Deus, realmente o Espírito Santo fala contigo. Uma das coisas que a gente sempre faz lá na minha casa, a gente ora todo dia na hora de almoçar, eu peço todo dia para que Deus me dê sinais, os caminhos que eu tenho que seguir, as decisões que eu tenho que tomar. Durante o dia, a gente tem várias decisões. É o telefone que toca, às vezes a pessoa que a gente desce, o jeito que a gente tem que tratar a pessoa, o jeito de se falar. Então, a gente tem que estar muito ligado com o Espírito Santo. Então, a questão de você estar aberto, uma das coisas que você mais fala, faz totalmente a diferença. Amém. Puxa, uma salva de palmas. Muito obrigada, Romulo. Isso ilustra bem a questão, porque você pode pensar, mas vem cá, o Rômulo colocou uma coisa muito importante, que é, definitivamente, você precisa estar em guarda com as pessoas, né? Você precisa não se abrir para todo mundo,
né? Isso é um fato. Se você se abrir para todo mundo, você vai passar por muitas frustrações. Porque as pessoas são mais, as pessoas te magoam, até teu filho. Às vezes teus filhos, pessoas da sua família, vão te magoar pelo jeito que elas são, porque elas estão falando, vão te magoar, ok? Entendemos isso. Então, a gente não pode estar aberto para qualquer pessoa, não pode. A gente tem que estar em guarda. Em guarda significa dizer em oração com Deus. Aí a gente vai ter um entendimento sobre por que aquela pessoa está perto de você, o que ela não está falando, porque acontece muito isso, né? Você tem um marido, tem uma esposa, você não sabe o que está por trás daquilo. Se você está em oração, você vai entender que talvez aquela pessoa está carente, você vai entender que aquela pessoa está fazendo isso porque ela está frustrada, porque ela está magoada. Ou seja, vai deixar de ser uma guerra em que você vai ser destruído e você vai passar a controlar com estratégia aquilo que está acontecendo. Olha que diferença. Então, se nós passamos a entendermos as situações como elas acontecem e a diferença que se faz quando você está fechado, você não deixa Deus te dar a razão para aquilo. Você não deixa... Peraí, mas isso aqui está acontecendo. Você se foca nos efeitos, mas não olha a causa. E o nosso treinamento como cristãos é olharmos o tempo todo a causa. Isso está acontecendo. Não olha o efeito, não perca seu tempo olhando os efeitos. Deus não quer te trazer os efeitos, Ele quer te trazer a causa. E muitas vezes a causa é a falta de oração, muitas vezes a causa é a superficialidade. Já viu as pessoas que são superficiais? Você vai conversar com ela, às vezes a pessoa não tem nem mais paciência para conversar com gente superficial. E aí começa aquela baboseira de tanto, não sei o quê, né? Pessoa que só fica vendo Instagram o tempo todo, vendo Facebook, não sei o quê. Não tem nada de conteúdo para entregar, não quer mexer nas áreas dela, está sempre o tempo todo sem conteúdo. A pessoa não tem mais paciência, nem vai conversar com a pessoa porque ela não tem conteúdo. E aí o que acontece? A pessoa se fecha, poxa, ninguém quer me ouvir, mas na verdade a fonte que você está se alimentando está errado. É uma fonte superficial. Talvez você não tenha muito tempo na sua vida. Não tenha muito tempo. Eu penso muito nisso. Meu Deus, eu estou usando meu tempo como? Eu tenho um tempo de vida. E eu preciso focar a minha vida naquilo que Deus quer que eu faça. Porque diante de Deus, eu quero fazer na terra aquilo que seja a vontade de Deus. Isso não é uma coisa simples de fazer. Vai requerer você dizer não para muitas coisas e muitas pessoas. E nesse lugar, talvez eu tenha que pagar um preço muito alto. Porque às vezes definir a quem você precisa se dedicar significa dizer você vê pessoas lentamente andando na vida porque elas não querem pedir ajuda. E Deus não quer que você vá até elas, porque elas precisam decidir querer ajuda. Porque senão não funciona. Já viu o filho adolescente, como é que funciona? Fala com o filho adolescente. Entra no ouvido e sai pelo... Você quer sentir bem uma pessoa que ninguém te escuta, pega um adolescente, né, seu filho. Aí você fala, porque eles estão tão acostumados com aquele negócio no ouvido... Não é isso? Eles ficam tão acostumados que aí você fala, entra no ouvido, entra outro. Então, o que você tem que fazer? Linguagem de sinais. Você tem que melhorar a técnica. Então, não está ouvindo, como é que você começa a fazer? Entendeu? Você vai mudando a tática. Ah, vamos fazer uma comida juntos? Porque lavar louça nunca. Não chama adolescente para lavar louça. Então, você vai mudando a técnica. E aí você vai mudando a estratégia. Para quê? Para que ele escute. Às vezes ele não quer escutar você falando, porque discurso não funciona mais. Então você tem que jogar uma situação, sair com ele para fazer não sei o que lá. Vai mudando as coisas para que você possa mandar uma mensagem. E é interessante que no caso dos meus filhos, todas as mensagens que eu mando para eles são em situações absolutamente inusitadas. Por quê? Porque eles prestam atenção no meu testemunho, naquilo que eu faço em casa, naquilo que eu ajo. E em cima desse testemunho, é incrível, em cima desse testemunho, eu como só orgânico, eles vão lá e eles só comem
coisas naturais. Agora estão, inclusive, levando comida para a escola, porque não querem comer a comida da escola, que é muito ruim. O que aconteceu? Aconteceu de muitos anos eu fazer a mesma coisa. Todos eles fazem esportes, todos. Por quê? Porque eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, para fazer exercício. Então, isso é uma coisa para eles muito mais forte do que o meu discurso. E aí você tem que ver que muitas vezes na sua vida, a maneira que você tem de abrir o sofre, estar aberto, é entender que vão ser estratégias diferentes para você estar perto. Você vai ter que criar estratégias diferentes. Você está resistente ali, e você sabe que você está resistente ali, você começa com uma estratégia de que é jejum. Áreas da minha vida que eu estou fechada, eu começo com jejum. Jesus, eu estou muito fechada nisso aqui, eu estou muito teimosa nisso aqui. Como é que eu sei que eu estou teimosa? A pessoa fala uma coisa, a outra fala outra coisa, e eu vou lá e tenho o mesmo discurso. Falei 2 vezes o mesmo discurso para a mesma situação, eu estou... E aí o que eu faço? Eu começo a orar. E no caso, uma pessoa veio falar para mim, mas pastora, eu tomei uma decisão de trabalhar essa área na minha vida porque eu não estou bem. Aí a pessoa fez jejum, emagreceu. Aí depois do jejum dele emagrecer, ainda decidiu, não, eu gostei desse momento espiritual, porque está fazendo muito bem para o meu corpo, está fazendo muito bem para mim. Emagreceu, não tem mais espinha na cara, todo arrumado, você viu? Fez efeito o quê? O espiritual? Claro! Porque quando você está querendo abrir uma porta para você estar aberto, para Deus trabalhar nessa área da sua vida, outras portas vão se abrir. E aí você vai ver que muitas áreas na sua vida você estava fechado e você nem tinha conhecimento disso. Não tinha conhecimento disso. Agora, quem é uma pessoa que está sempre tentando abrir sua senha? Observe. Talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu marido. Sabe aquela pessoa com paciência? Quem já viu como é que abre? Gente, ninguém viu cinema? Ninguém foi ao cinema na vida? Aqueles caras que querem abrir e ficam no cofrinho com aquele negocinho para ficar escutando de médico, para ficar... O cara tem maior sensibilidade no ouvido, tipo o Tommy. Aí essa sensibilidade no ouvido faz a pessoa saber qual é a senha. Então, não é para você chegar perto de uma pessoa e vir... Não, né? A história está me fazendo ser maluca. Mas você tem que estar orando. Senhor, qual é a senha? É o número de... Vou ter que abrir uma aula só para falar sobre isso. A senha se compõe de vários elementos. E esses elementos são individuais, mas sincronizam entre si. E você só... E tem que ter na ordem certa. Às vezes você fala o elemento certo na hora errada. Quem já viveu isso? Eu falei aquilo, fiz aquilo, poxa, aquilo era a coisa certa, mas na hora errada. Ou seja, a pessoa entrou por aqui e saiu por aqui. Então, queria lançar para você uma promessa antes de começarmos a nossa entrevista online aí, Isaías 58:11, que diz, e o Senhor, o que diz, gente? Fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa é a declaração que eu quero dar para a sua vida. Que você possa abrir o seu coração e permitir que nele você aceite como um cofre aberto as coisas que Deus tem trabalhado na sua vida. Amém? Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pastora, no TikTok muitas pessoas trabalharam com a questão do teatro, né? Elas interagiram muito e reconheceram isso na vida delas como as justificativas que elas colocam de tipo, eu tô falando assim porque eu sempre falo assim, eu não tô fazendo por maldade. E muitas vezes a gente acaba não reconhecendo, isso já é uma coisa que acontece na sua vida, né? Já é um modus operandi, né? E você fica tão fechado porque você acha que você é assim.
Ok, né? então a pergunta dela é: como é que eu deixo de ser assim? É isso? Exatamente. Como é que eu deixo de ser assim? Eu sou uma pessoa teimosa e eu não consigo largar minha teimosia. O que eu vou fazer? Começa engatinhando. Já viu alguém que começa correndo? Ninguém sai correndo, né? Pode falar que eu aguento as coisas, pode? Eu aceito todas as minhas críticas. Não, não funciona assim. Você começa engatinhando. Não sei andar ainda. Começa a engatinhar. Como é que é engatinhar? Deus, eu sou uma pessoa muito fechada, então me dá elementos para eu saber aonde, em que local eu preciso começar a mudar a minha vida. Aí você vai engateando, pedindo a Deus. Aí Deus vai te dando as coisas. Aí você, eu já agora estou começando a acordar mais cedo. Uau, consegui uma semana acordar mais cedo. Uau, estou muito bem. Aí você começa engateando. São pequenos propósitos em áreas que Deus sabe. Você sabe que você está desenganado praticamente naquela situação. Você começa com pequenos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu fico ansiosa. Nem consigo dormir. Eu não consigo dormir porque eu consigo passar. Eu consigo pensar porque eu estou sempre pensando isso tudo errado. Isso tudo vai tudo errado, tudo vai dar errado, tudo errado. Então aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a trabalhar a minha mente. Como é que eu posso fixar minha mente, os meus pensamentos em coisas que vão dar certo? Começa por onde? Pela palavra. Pega os versículos e começa a ler, até que aquilo introduza dentro de você. Então você vai engatinhar. Amém? Então, Mariana que está, quem é a Bit? Então, Bit, fala para mim, você está dando para ouvir a Bit aí? Bit, o que você gostaria de perguntar? Câmera, luz, ação. Fala para mim o que o pessoal está perguntando. Sim? Agora eu ouvi até o eco. Ótimo. Pastora, uma coisa que eu identifico na minha vida é que quando Deus levanta uma pessoa para falar comigo, antes ele já falou no meu coração. Então eu preciso estar aberta para entender que, na verdade, Deus já ministrou. Mas como abrir o coração quando algo que Deus tem a dizer é muito difícil? Isso aí foi uma pessoa que perguntou ou foi você? É você que está perguntando? Foi uma pessoa. Ah, ok. Por isso a escolha serve também, né? Ok, então, o que eu faço? Olha o que ela perguntou. Quem pode me responder isso? Tiago, o que eu faço? É muito simples, não é simples? É uma resposta simples? O que eu faço? Tem coisas que realmente não dá. Fala para mim, Tiago. Pastora, acho que uma das coisas que ajuda é a gente estar realmente buscando e não somente... Deixa eu só sair da frente da caixa. Não somente... Às vezes realmente já está muito difícil, então pedir ajuda. Muitas vezes eu já tive que pedir ajuda para pastoras, para irmão mais velho, tá orando ali, tipo assim, me ajuda. O negócio a senhora falou de engatinhar. Me ajuda porque está difícil. Que a saída na sua vida sempre vai ser pedir ajuda. Eu vou pedir para ajuda para quem? Para uma pessoa que tem problemas com drogas, com pessoas que são do mundo. Eu vou pedir ajuda para quem? Bom, gente, às vezes não tem ninguém, vai ser aquela pessoa mesmo. Mas Deus pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Mas eu acredito que você deva ter uma fonte que Deus já estabeleceu na tua vida como uma referência de segurança. Amém? A referência de segurança. Toda vez que você vai lá, tem fonte, tem resposta e é isso. Então, Deus já te deu uma referência. Deu ou não deu? Talvez você esteja teimoso e não quer receber aquela referência. Mas Deus já te deu, não é verdade? Então, se Deus já te deu, qual a resposta que a gente vai dar para ela? Busque ajuda. E começando, e não só eu vou falar, como eu tenho certeza disso. Acabando aqui, sempre a gente tem um trabalho, pessoal do Zoom aí, que está no Zoom, quem não estiver no Zoom, que está no YouTube, estiver no Face e onde você estiver, nós no Zoom, acabou o culto, nós ficamos com as pessoas para ministrá-la, para fazer cura interior. Então, você pode pedir ajuda nesse momento. Você pode... A minha equipe é completamente preparada para te ajudar. Então, tem pessoas esperando por você para te ajudar. De graça, você não paga nada. Amém? Glória a Deus. Então, agora que eu fiz todas as perguntas, ninguém tem mais dúvida? Uma pergunta, meu Deus. Uma pergunta. A pessoa está falando... Por favor, já como que a gente pode
tratar de algo que machucou ela na infância. E aí ela sente que trancou essa área da vida dela num cofre. Só que através da administração desse culto, ela disse que precisa aprender a perdoar e ultrapassar e abrir esse cofre. Como ela faria isso, sendo que foi um trauma de infância? Puxa, eu queria trazer para você a minha experiência pessoal por ter passado por uma tentativa de estupro e por situações na minha família de pessoas com drogas e situações muito difíceis. Eu vou dar o meu testemunho. Eu não vou te dar o que há mais de 2 décadas eu vivo com as pessoas com um processo de cura interior, que é Jesus que cura tudo. Mas a gente falar isso em tese é muito diferente de falar com a visão certa. A questão é que a gente não precisa começar da onde você está traumatizada. A gente tem que começar da onde Deus quer que você comece. E no seu caso específico, Deus quer que você comece abrindo mão de coisas. Você se concentra muito, você quer muito as coisas, você quer controlar tudo. Então, vamos começar do lugar onde você pode começar, porque o trauma não vai ser apagado. Ele pode ser perdoado, ele pode ser traduzido, ele pode ser colocado no lugar certo, mas ele não vai sair dali. Então a gente tem que começar da área que a gente pode. E no seu caso, a área que você pode é parar de querer controlar e ter as coisas e começar a dar. Se uma pessoa está precisando de ajuda em como fazer aquilo ali, você vai lá e ensina. Você pode dar o seu entendimento para aquela pessoa. Se aquela pessoa está em cima de você falando a mesma coisa o tempo todo porque ela não sabe fazer aquilo, você vai lá e ensina. Você vai lá e dá aquela situação que a pessoa está precisando, ou você dá aquele dinheiro para aquela pessoa que precisa também. Deus quer tratar em você o abrir, e o abrir começa pelo dar. E o dar talvez seja muito difícil, porque fechou ali, fechou tudo, saiu fechando tudo. Então começa pelo dar. No seu caso, e isso é uma profecia, é uma revelação, no seu caso, Deus quer que você dê. Então busque na sua vida o que você está retendo, o tempo todo Deus falando para você fazer, talvez um obrigado, às vezes até um obrigado, você não dá obrigado, você não agradece às pessoas. Porque você está tão fechado que nem agradecer você está agradecendo. Então, no seu caso, e isso é, assim diz o Senhor, no seu caso, começa a dar. Amém? Deus abençoe. Marcos Vinícius. Eu tenho uma dúvida em relação a esse jejum, dessa área que está fechado, pedir ajuda e fazer o jejum. Esse jejum eu não entendi. Não sei se é de uma maneira concreta ou abstrata. Não, é sempre concreto. Jejum, Jesus, ele antes de começar o ministério dele, fez um jejum. Jesus, que é Jesus. Como é que ele fez o jejum? Ele não comeu. No caso dele, ele não comeu, mas existem jejuns que não se trata só de comida. Porque o efeito do jejum é preparar você para a batalha. Preparar você, olha, você vai viver uma batalha. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa muito dispersiva, você é muito disperso, não consegue se concentrar em foco nenhum. Então, eu preciso trabalhar isso na minha vida, porque eu acabo não prestando atenção nas coisas que Deus quer que eu preste atenção. Então, qual seria o seu jejum? A comida não é um problema para mim, eu fico sem comer tranquilamente, então não é um problema. Então, qual seria algo que Deus quer que você preste atenção? É que você tome tempo para ouvir as pessoas. Durante aquele tempo, durante não sei quantas semanas, você vai parar e ouvir as pessoas, assim, se prestar atenção no que ela está falando. Porque as pessoas falam com a gente não prestam atenção, entra no ouvido, sai no outro. Então, a atenção, essa full, né, uma atenção full para aquilo que Deus está falando. Aí o que acontece? No teu caso específico, Deus vai usar a sua atenção para você decodificar o que Ele está querendo falar com você através das pessoas. E é impressionante isso. Quando a gente fecha a nossa mentalidade através de um jejum, né, a gente começa toda a batalha com jejum.
de alimentos ou de uma determinada coisa que eu não vou fazer. Há pessoas que fazem jejum, por exemplo, de filme. Elas são tão viciadas em filme, ver filme o dia inteiro, ver série o dia inteiro, que aquilo ali é um sacrifício. Ou então pessoas que eu sugiro muitas vezes, pessoas que falam muito palavrão ou falam muitas maldições, pessoas estão sempre reclamando, falando mal das outras pessoas, jejum de falar mal das pessoas. Não pode falar daquele tempo. Ou então jejum de pensamentos. Aqui tem até pessoas que eu já ministrei e falei, você tem que fazer um jejum de pensamento, tá brabo teu pensamento. Tem jeito até que eu mando mensagem, olha o seu pensamento. Pessoal aí que está, aí eu estou sugiro a pessoa que está em Portugal a fazer juntos, ok? Então, nesse lugar, você fique em guarda, porque os seus pensamentos estão fazendo você ficar derrotado. Então, você precisa pensar no que você está pensando. Então, o jejum, né, é um trabalho profundo de preparação para qualquer batalha. Que tipo de jejum? Tem jejum de Daniel, tem vários jejuns que eu posso até mandar para você depois, mas aí você pode escolher o tipo de jejum que você vai fazer. Mas jejum é o que nós precisamos fazer o tempo todo quando estamos diante de uma batalha. Eu não sei como lidar com essa batalha, eu vou fazer o jejum. E é impressionante como você se prepara para isso. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua autoridade, Senhor, que tu possas colocar, Jesus, esse pensamento, essa visão, de estarmos abertos, de não sermos um cofre. Clamamos, Senhor Jesus, por essa abertura, por essa senha, por aprendermos também a abrir, Jesus, a outros cofres, Senhor. Buscando novas senhas para esses cofres, Senhor, e não desistirmos, Senhor. Te pedimos que tenhamos esse entendimento sobre aquilo que em algumas áreas da nossa vida pode se tornar e que possamos ter, Jesus, a fidelidade em te conhecer para essa transformação, cada vez mais e cada vez mais profundamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.